Nessa série que nós estamos fazendo, dos 5 valores universais absolutos dentro da sistematização criada por Satya Sai Baba como eixo da educação em valores humanos, nós falamos na semana passada sobre a verdade. Vamos falar hoje sobre a retidão, que foi, inclusive, o valor absoluto, assim traduzido, que melhor poderia, para nós ocidentais, se aproximar daquilo que ele chamou de Dharma. Dharma, em sânscrito, significa lei. A lei cósmica eterna. Então, nós temos o Dharma como lei universal e nós temos o Dharma de cada um, da mesma maneira que nós temos o Karma, que nós ocidentais costumamos achar que é castigo, que é algo a ser saldado, uma dívida a ser saldada. Não. Karma quer dizer movimento. Então, se você pensar bem, sendo karma um movimento, a lei do karma é uma bênção, porque é desse movimento que você pode ir se conscientizando, se aprimorando e se aproximando do Dharma, dessa lei cósmica eterna. A retidão foi a palavra em português mais adequada, que se aproximava um pouco mais dessa ideia de lei universal. Por quê? Porque a retidão, assim como é o Dharma, é a verdade em ação. Ora, a verdade em ação, quando você se propõe a ser verdadeiro, a se auto-observar, a deixar que essa verdade inerente venha à tona, dialogue com você e se manifeste em toda a sua complexidade, em todas as suas camadas de expressão. O que você está fazendo? Você está movimentando ela. Qual é o Dharma do Sol? Brilhar. Manter a vida nesse sistema solar, não é? Qual é o Dharma do homem? Como ele se sintoniza com a lei cósmica eterna? Sendo íntegro, sendo verdadeiro. Portanto, a retidão é a nossa conexão universal. A nossa conexão com a nossa consciência. Como é que a gente estabelece essa conexão com a consciência? Primeiro, ouvindo ela. E sabendo que ela não se localiza na nossa cabeça. A gente costuma dizer, põe a mão na consciência, né? Como se a consciência fosse algo palpável e se localizasse na nossa cabeça. Não. A consciência não é localizável. Mas, por não ser localizável, está em toda parte, num processo de comunhão onisciente, onipresente, onipotente com o divino,
a nossa consciência se manifesta em diferentes níveis. A vida é consciente. Tudo que existe, que é manifestado, tem o seu quantum, a sua medida quântica de consciência. Mas existem os diferentes níveis de consciência em tudo, e inclusive em nós humanos, que somos os únicos que temos consciência de ter consciência. Como é que eu estabeleço essa conexão e pauto a minha vida com retidão, que é a verdade em ação? Eu tenho que estabelecer uma norma para a minha vida. Essa norma é uma coerência entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. Quando eu estabeleço isso, o resultado da minha ação é um resultado consciente. Veja, é uma ação correta, por quê? Porque vem da minha retidão. Não é uma ação politicamente correta, ou seja, convencionada por um grupo social ou por uma cultura como correta. Não. É uma ação consciente. Ela leva a minha impressão digital. Quando a gente opta por reconhecer a retidão como a verdade em ação e nos propomos a ser verdadeiros conosco, com o semelhante, com o divino, nós nos propomos também a perceber com clareza que somos os únicos na criação capazes de reconhecer o que é certo e o que é errado, as circunstâncias que envolvem isso, o bom do ruim e as circunstâncias que envolvem isso, e a sua relatividade, e principalmente servir à universalidade do bem. Por quê? O certo e o errado são relativos, são circunstanciais. Tem que passar pelo filtro do nosso discernimento. Assim como o bom e o ruim. O que é bom para você pode não ser para mim. Existe essa relatividade, essa visão dual e circunstancial. Os Vedas, e principalmente na Bhagavad Gita, Krishna diz, muitas vezes, para salvar o Dharma, ou seja, a lei cósmica que tudo rege, é preciso feri-lo. Isso dá margem a reflexões imensas. O que é que ele quis dizer com isso? A rigidez é a antivida. A flexibilidade, o movimento acompanha a vida. Ora, se a retidão é a verdade em ação, em movimento, não nos podemos prender absolutamente a nenhum tipo de dogma, a nenhum tipo de tabu, de interdito ao nosso sentimento, compreensão das coisas. Portanto, se
como diz Cristo, um grande mestre, ao príncipe Arduna, um dos livros mais belos que a humanidade já produziu, foram considerados a Bhagavad Gita, o Sermão da Montanha e o Tao Te Ching, os 3 textos mais belos que a humanidade já elaborou. E em linguagens diferentes, culturalmente falando, elas estão dizendo exatamente a mesma coisa. Portanto, se a nossa ação correta é a ação ditada pela nossa consciência, é aquilo que não fere a nossa consciência, o que é que dita essa ação? A gente tem temperamento, que é o quê? É um conjunto de tendências, inclusive genético-hereditárias, que você traz com você. São tendências, não são vaticínios, os seus traços temperamentais. E o caráter, que é uma construção consciente. Se você for fazer uma reflexão sobre o porquê de nós estarmos, enquanto humanidade e família humana, vivendo crises tão sérias sob o ponto de vista político, geopolítico, econômico, social, nós vamos ver que a raiz disso é uma grande crise de valores. Valores falsos, que uma inversão de valores nos foi impostos e pautam uma sociedade que está ficando cada dia mais doente. Por quê? Porque quando você tem uma inversão de valores, você tem uma inversão de prioridades e uma inversão de sentido. Quando falamos de valores humanos, essa inversão é do humano. Porque o caráter é uma construção consciente de retidão. Porque é ele que sustenta. Ele é o pilar de sustentação de quem você é. Se você observar com isenção, sem julgamentos, mas como uma constatação, o que falta basicamente para nós nessa travessia, nessa virada que nós temos necessidade de construir juntos, de prioridades? É falta de caráter. E, basicamente, nós estamos deixando a mentira, a ilusão, o engano, o estratagema vencer a verdade e a retidão. Eu gostaria que nós pensássemos sobre a retidão, percebendo como ela não é uma imposição de fora para dentro, mas ela é a manifestação de quem somos na realidade, do quanto estamos comprometidos com a verdade. A verdade, em última instância, é o inominável, né? É Deus. Portanto, se a nossa opção de vida é sermos verdadeiros, nós temos
que ter a retidão como caminho e o nosso caráter como instrumento da consciência. A retidão não é uma imposição. A retidão é uma adesão à sua essência na existência. Eu gostaria que refletissem sobre isso e que cada um expressasse de alguma maneira qual foi a ressonância dessas palavras que eu compartilhei com vocês hoje.